Boa noite, Japão. Boa noite, Timor. Bom dia, Portugal. Bom dia, África. Bom dia, também para o Brasil, ou outros países que me estejam a escutar neste momento. Antes de mais, hoje queria pedir aquilo que de certeza todos vocês já estão a fazer, que é rezar pela guerra que infelizmente está a decorrer na Ucrânia. Acho que ninguém nunca deveria ter de passar por uma situação destas. Todas estas pessoas que nós vemos a fugir de repente, de um dia para o outro, ter de fugir das suas casas, ou ter de viver numa insegurança que a qualquer momento pode cair uma bomba sobre a sua casa, famílias com crianças, mães que têm que fugir com os filhos e deixar os maridos que vão defender o seu país. É uma situação inaceitável, injustificável, nunca deveria existir. E só pode ser realmente obra de, de não seguir a vontade de Deus, de não seguir, vivermos de acordo com a sua vontade, com a sua palavra, e infelizmente isso acontece também na nossa vida diária, em pequenas situações. Por isso, embora a nossa oração pareça muito pobre neste momento, quero acreditar que os nossos atos de amor na vida diária, as nossas tentativas de perdoar, de ver, de dialogar, de ver o bom que há no outro quando temos dificuldades nas nossas relações, tudo isso constrói a fraternidade à nossa volta e misteriosamente, através do corpo de Cristo, essa vida de Deus vai chegar até aos nossos irmãos na Ucrânia e em tantos países que agora não aparecem nas notícias, mas que sabemos que estão a passar por situações tão difíceis. Sinto uma grande revolta, uma grande tristeza, impotência. Talvez muitos de vocês também se sintam assim. Peço que nos unamos na oração, no jejum, como pediu o Papa Francisco, que ofereçamos os sacrifícios da nossa vida diária por estes nossos irmãos, que não nos esqueçamos deles. Só lembrarmos-nos deles já é uma gota de água que, de certo modo, os consola. Acredito que sim, acredito que a nossa oração, o nosso amor pode chegar, pode ser consolo para eles. Neste contexto, o Evangelho de amanhã tem muito a dizer-nos. O Evangelho de amanhã é, portanto, a continuação da semana passada e portanto, este Evangelho de Lucas 6, continuamos ainda no capítulo 6, versículos 39 a 45. E este Evangelho, mais do que, digamos, uma história, é um conjunto de vários ditos, de várias mini parábolas ou provérbios que Jesus deve ter dito em momentos diferentes, mas que São Lucas reuniu aqui neste discurso da planície que nós temos vindo a ler nas últimas semanas. Mas tem, embora sejam, portanto, ditos que parecem ter sido afirmados por Jesus em momentos diferentes, mas penso que também estão interligados entre si, que nos podem transmitir uma mensagem muito útil neste momento em que vivemos. Jesus começa por dizer: poderá um cego guiar outro cego? Não cairão os dois na alguma cova? O discípulo não é superior ao mestre, mas todo o discípulo perfeito deverá ser como o seu mestre. São palavras que parece que não têm nada a ver umas com as outras, no entanto,
Poderá um cego guiar outro cego? Hum, quem são aquelas pessoas que para nós são referência, que nós tentamos imitar, que nós admiramos, que são aqueles que nós seguimos? Hoje em dia, seguimos muitas pessoas nas redes sociais, no YouTube, no Twitter, etc. Seguimos youtubers, seguimos os tais influencers. Quem são as pessoas que nós escolhemos para imitar e as pessoas que nós admiramos e que gostaríamos de ser como elas? É uma penso que esta advertência de Jesus, poderá um cego guiar outro cego, nos ilumina para, sermos críticos diante das pessoas que nós próprios, queremos seguir. Não seja coisa que estejamos a deixar-nos guiar por cegos, querendo nós ver, querendo nós, portanto, ter uma vida digna, uma vida feliz. Será que realmente as pessoas que nós seguimos são as pessoas adequadas, são as pessoas em que realmente podemos confiar? É um convite a sermos críticos, diante das nossas escolhas, daquelas pessoas que para nós são, estrelas ou, que nos atraem, que gostaríamos de imitar. Não será uma moda? Será realmente aquilo que me vai fazer feliz? E quando depois Jesus diz: "O discípulo, deverá ser como o seu mestre", está-nos a falar aqui de que quem é o mestre? O mestre, aquele influencer que realmente pode, se o imitarmos, pode transformar a nossa vida numa vida muito rica e feliz. Esse mestre é Jesus. Por isso, aqui temos um critério para distinguir quem deverá ser o influencer que eu quero escolher para a minha vida. Se essa pessoa seguir os valores de Jesus, viver como Jesus, se essa pessoa nos mostrar uma vida em abundância, como a vida que vivia Jesus, profundamente livre, profundamente entregado aos outros, profundamente feliz, não porque satisfazia as suas, digamos, o seu ego, mas porque tentava ser fiel ao Pai, às palavras que o Pai lhe dirigia, que se poderia resumir em entregar a vida amando como ele amou. Um, por isso, penso que esta é uma chamada de atenção que já na altura Jesus fez aos discípulos, talvez porque os via muitas vezes deslumbrados, deslumbrados por pessoas que, na verdade, mostravam se calhar muito poder, mostravam um certo prestígio, mas que não eram propriamente essas pessoas que lhes podiam dar a verdadeira felicidade. Mas quem de nós pode dizer que nunca, nunca se enganou no mestre que tentou seguir, não é? Por isso acho que é uma luta contínua na nossa vida para não nos deixarmos enganar, não porque as pessoas sejam más ou boas, só pessoas boas e más, não é isso que eu quero dizer, mas realmente que modelo de vida é que me traz a felicidade? Que modelo de vida? Que valores é que me fazem crescer como pessoa? A pessoa que viver com esses valores, essa pessoa é essa pessoa que eu escolho para imitar, para me deixar influenciar, porque sei que é uma boa influência e sei que me pode ajudar a crescer. O seguinte dito de Jesus é aquele quando diz: porque vês o argueiro que o teu irmão tem na vista, enfim, um grão de pó, uma coisa ridícula, e não reparas na trave que está na tua. Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o argueiro que tens na vista, se tu não vês a trave que está na tua? Aqui é uma chamada de atenção de Jesus também para nós
para essa tendência que temos a ver os defeitos dos outros sem sermos realmente conscientes das nossas fragilidades, do nosso pecado, das nossas imperfeições, que também fazem sofrer os outros tantas vezes. Por isso penso que é sobretudo um convite de Jesus a viver em constante conversão, deixando-nos transformar por Ele, cada dia, reconhecendo as nossas falhas e, em vez de apontar o dedo aos outros, antes de apontar o dedo a quem quer que seja, olhar primeiro para nós e reconhecer os nossos defeitos, aquilo em que muitas vezes somos causa também de sofrimento para os outros, e aprender com as nossas caídas para podermos cada dia aprender a ser um bocadinho melhores para os outros, não é? Eh, é uma grande tentação, colocar-se por cima dos outros, colocarmos por cima dos outros, porque é o que estamos a ver agora no caso desta guerra, quando há um país ou uma pessoa que se considera superior e que tem toda a autoridade sobre os outros, é evidente que nada de bom pode sair daqui. Quando alguém se considera poderoso para decidir a vida dos outros, decidir o destino dos outros e mais ainda de um país, nada de bom pode vir de uma pessoa ou de um país que toma uma atitude como esta. Mas isto não é só a nível mundial ou a nível de grandes países, é ao nível do nosso dia a dia. Como me contava uma menina japonesa que está numa faculdade onde a maioria são rapazes, e ela sente da parte dos professores e dos rapazes uma grande discriminação em relação ao facto de ela ser mulher numa faculdade onde a maioria são homens. Infelizmente, na nossa sociedade continua a haver estas situações em que uns se sentem superiores aos outros e que uns humilham os outros, considerando-se mais, seja no que for. Quando nós nos consideramos mais do que os outros, isso já é uma injustiça para qualquer pessoa, porque cada um de nós tem um valor especial e único. Ninguém se pode sentir superior ao outro. No entanto, nós somos frágeis, somos realmente limitados e temos essa tendência a sentir-nos superiores, até porque às vezes é uma arma de autodefesa para nos sentirmos importantes, para sentirmos que temos valor, não é? E a nossa arma para nos sentirmos mais fortes consiste em menosprezar os outros. Às vezes é só internamente. No entanto, isso faz-nos mal a nós próprios e aos outros também. É uma tendência que temos e para a qual Jesus nos chama a atenção. E, vivido à escala global, tem as consequências que nós estamos a ver nestes momentos. Jesus tem uma palavra muito forte para essas pessoas, diz: hipócrita, tira primeiro a trave da tua vista e então verás bem para tirar o argueiro da vista do teu irmão. Na verdade, esta palavra hipócrita é muito mais do que ser um mentiroso que diz o que não faz, por exemplo, não é? É mais do que isso, porque corresponde a uma palavra aramaica chamada anefa, que no Antigo Testamento significava perverso, uma pessoa perversa, uma pessoa que deseja o mal, que é maldosa. E é que, infelizmente, até podemos começar simplesmente por nos sentirmos superiores em alguma coisa, mas às vezes
há uma escalada dentro de nós, vai aumentando, à medida que nós alimentamos o nosso ego, vai aumentando mais e mais a sede de poder, a sede de sermos superiores e convencemos-nos de que realmente o somos. Isso faz-nos muito mal a nós e aos outros também. Por isso, o convite de Jesus não é, Jesus não nos está a condenar, está a dizer: tira a trave da tua vista, reconhece a tua fragilidade, não te consideres superior. Tira primeiro a trave da tua vista e então depois podes ajudar o teu irmão, podes ajudá-lo do fundo do coração a ser melhor. E, finalmente, a última parte usa o exemplo das árvores. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto. É um exemplo muito, muito simples e fácil de compreender. Cada árvore se conhece pelo seu fruto. Não se colhem figos dos espinheiros, não se apanham uvas das sarças. Uma árvore que estiver doente não dá bons frutos, até pode dar figos, mas amargos, não é? Para que uma árvore dê bons frutos tem de estar sadia, tem de estar bem tratada, tem de estar realmente bem regada, não é? E Jesus compara isso ao nosso coração, não é? O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. Como está o nosso coração? Está cheio de ressentimentos? Está cheio de ódio, de falta de aceitação dos outros, de mim próprio, das circunstâncias? Como está o meu coração? Né? O nosso coração, quando está cheio de paz, irradia paz. Quando está cheio de amor, irradia amor. Não é? Só que esse amor e essa paz não vem de nós próprios, vem de Deus. Por isso precisamos de estar unidos a Ele, através da oração, através da participação nos sacramentos, através de elevar o nosso coração a Deus no meio da vida, das dificuldades da vida, nos momentos em que nos custa perdoar, em que nos custa realmente ter um olhar positivo sobre o outro. São situações pelas quais todos passamos, eu própria incluída, não é verdade? Senão não seria um ser humano. Mas Deus pode tirar, arrancar algo positivo, pode arrancar muito bem do mal. Começando pelo nosso coração. Nosso coração até pode estar ferido, até pode estar humilhado, mas se levarmos o nosso coração a Deus, Ele vai curar-nos com o seu amor e vai capacitar-nos para podermos, como víamos na semana passada, responder não na mesma moeda, mas com outra moeda, a moeda do amor, a moeda do perdão, a moeda da reconciliação. Tudo isto dos frutos, da árvore que dá bons frutos, fazia-me lembrar a leitura de São Paulo, da carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, quando ele fala dos frutos do espírito e dos frutos da carne. A carne, nesta leitura, significa os frutos do nosso egoísmo, não é? Do mal, da força do mal dentro de nós, não é? E compara os frutos que provoca, por um lado, o Espírito Santo no nosso coração e as obras da carne. Portanto, quando nós seguimos os tais influências que nos atraem a uma certa vaidade, a uma certa superioridade, considerar-nos importantes, superiores aos outros, tudo isso é uma miragem que nos atrai e pensamos que aí está a nossa felicidade, mas que acaba por ser o tal buraco no qual caímos, guiados como o cego que guia outro cego. Então, nesta leitura de São Paulo, ele diz que as obras da carne são claras, são manifestas. Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, fações, invejas, etc.
São coisas muito atuais que nós vemos na nossa sociedade, e no nosso mundo. Por outro lado, temos uma grande arma, que é a arma do Espírito Santo. Se nos deixarmos guiar pela voz do Espírito que dentro do nosso coração nos convida, a pormos amor onde encontramos ódio, como aquela famosa oração de São Francisco de Assis, se nós seguirmos o Espírito Santo, a voz do Espírito Santo, o fruto, os frutos que vamos ter na nossa vida são amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Estes são os melhores frutos que nós podemos dar e ao mesmo tempo receber, porque quando damos é que recebemos também. À medida que nós damos amor, vamos recebê-lo ainda em maior quantidade, como também líamos no Evangelho da semana passada. Por isso, no fim, nesta leitura, acaba por dizer: não sejamos presunçosos, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Somos frágeis, somos bastante limitados, mas temos uma grande capacidade de amar, porque Jesus nos enviou o Espírito Santo que nos guia, e é um convite, um desafio a nós seguirmos a voz do Espírito Santo que sussurra no nosso coração, para que sejamos instrumentos de paz, instrumentos de amor, de reconciliação à nossa volta. E, com certeza, isso vai ter influência nos nossos irmãos da Ucrânia e de tantos países onde continuam as guerras, onde continua a fome, a injustiça, tanto e tanto sofrimento. Tenham uma boa semana e estamos unidos na oração.